Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estarão vendo este vídeo. Este vídeo tem como intuito a apresentação do trabalho proposto pelo professor Adilson de Abreu na matéria de capelania, trabalho de pesquisa de campo acerca de algum trabalho social que acontece ou está acontecendo na região. E a instituição que nós somos incumbidos de verificar, de averiguar, de estar fazendo essa pesquisa de campo foi a própria Igreja Presbiteriana aqui de Americana, igreja a qual eu sou filho e sou enviado ao Seminário Presbiteriano do Sul. E até por esta proximidade e conhecimento já de casa, nós então fizemos a escolha de estar atendendo a esta instituição neste momento. E o trabalho tem como vistas a aprovação da matéria de capelania no semestre atual, do professor Adilson de Abreu. E eu então trouxe para vocês aqui, após uma conversa que eu tive com o reverendo Ailton Gonçalves Dias Filho, que é o pastor da Igreja Central de Americanas, junto com o Jabes Hipólito. E além de pastor da Igreja Presbiteriana de Americana, ele é atual secretário na pasta de ação social aqui da Prefeitura de Americana. Então eu gostaria de apresentar aqui o conteúdo da nossa conversa, da nossa entrevista, seguindo aqui um roteiro que foi estabelecido e estipulado por mim, e vamos dar início então. E aqui a primeira pergunta que nós fizemos foi, quando que começou esse projeto? Essa ação especial, vamos entender o que está acontecendo. A Igreja Presbiteriana de Americana ela já tem um trabalho social com uma ONG que se chama Cara Limpa, que é uma ONG que tem como seus participantes voluntários as próprias pessoas da comunidade, da igreja. E esse projeto já vem acontecendo semanalmente, todas as terças-feiras. Ele foi exclusivamente pausado neste período de pandemia, até por causa deste novo tipo de concentração de trabalho, que é o acolhimento em meio à pandemia, em meio a todo este contexto de caos. Então ele foi pausado, mas já acontece um trabalho de um projeto de ação social lá na igreja, em que eles atuam com as pessoas em situação de rua, com os moradores em situação de rua. Tá bom? Mas esse em específico, que é o acolhimento em meio à pandemia, ele tem o seu início no dia 7 de abril de 2020. Okay? E qual é a motivação, então, dessa iniciativa? E aqui, conversando com o reverendo Ailton, ele disse que era a necessidade de poder encontrar um local para atender essas pessoas, esses moradores em situação de rua, nesse momento mais delicado. Até porque ele, como secretário, procurou alguns lugares públicos e ele encontrou algumas barreiras que impediram de implantar em outros lugares esse projeto, e até mesmo oposições. Então, com isso, ele acabou trazendo o projeto para dentro da Igreja Presbiteriana de Americana, para o prédio da Igreja Presbiteriana de Americana, para poder realizar esse acolhimento. Então, a motivação foi a união da necessidade de se ter um lugar com a vontade de acolher os moradores em situação de rua neste momento de pandemia. E quais as dificuldades, aqui a segunda questão que levantamos, quais as dificuldades encontradas? E o reverendo disse que, por eles terem uma parceria também com uma outra ONG de Santa Bárbara do Oeste, as dificuldades para com este primeiro atendimento ele não acontece, porque são pessoas que já entendem da tratativa social, do acolhimento social. Então, eles dizem que o pastor diz que a maior dificuldade que ele encontra é de tentar segurar aquele morador em situação de rua todo o tempo lá, porque muitos deles querem sair. E é claro que é muito bem estipulado que a partir do momento que eles saem, eles não podem mais voltar, porque se eles estão tentando proteger esses moradores do vírus, logo o que sai não pode voltar, porque vai que ele volte contaminado. Então eles não podem voltar mais uma vez que eles decidem sair de lá. Então essa é a maior dificuldade, é poder segurá-los o tempo todo lá. E a terceira pergunta é, quais as fontes de recursos? Então são doações, primariamente são doações feitas
por toda a comunidade, não a comunidade da igreja, mas da comunidade enquanto cidade. Todos os moradores da cidade, da comunidade, eles doam. E também existe a parceria, tanto com esta ONG de Santa Bárbara do Oeste, como com a prefeitura. Acerca dessa ONG eu falo um pouco mais detalhadamente à frente. Na próxima pergunta, que é a questão dos apoiadores. Tem apoiadores este trabalho? Tem. Ele tem a parceria com a prefeitura e a parceria com esta ONG, que é a Associação Vinde à Luz de Santa Bárbara do Oeste. E aqui a parceria com a prefeitura, pelo vínculo que o reverendo Ailton tem com a prefeitura, por ser um secretário, ali já especificamente da parte de ação social. E aqui eu abro um parênteses mostrando a importância de cristãos e pessoas engajadas com os valores do reino de ocuparem os diversos setores da nossa sociedade, inclusive os cargos públicos. Está aí a grande importância de se fazer o bom uso de estar lá. Fecha parênteses. Então, existe essa parceria com a prefeitura e com a ONG, a Associação Vinde à Luz, e a Igreja Presbiteriana de Americana. E qual a periodicidade deste trabalho? Né? Pergunta 6. Qual a periodicidade? Ele é de 24 horas. Eles, a partir do momento que eles adentraram lá, eles ficam o tempo todo lá. E eles têm alimentação regular durante todo o dia. Eles têm atividades durante todos os dias. Todo dia são pessoas, voluntários especialistas que vão até lá para fazer atividades com eles. Seja desde algum tipo de arte até o exercício físico. São pessoas que vão lá, professores de educação física que se voluntariam e vão até lá para que possam dar essas atividades a eles. São enfermeiros que se voluntariam para ir lá fazer alguns exames de rotina. São pessoas que se voluntariam para ir lá para ajudar num corte de cabelo, em fazer a barba, em higienização diversa. Então, eles ficam todo o tempo lá, em todo o tempo eles têm alguma coisa para fazer e são amparados em todo esse tempo. Né? E qual o público atingido? Então, lá na igreja presbiteriana, no prédio da igreja presbiteriana, são apenas os homens entre 20 e 50 anos de idade. As mulheres elas ficam em um outro espaço. Eles têm o mesmo atendimento, é a mesma ONG, a prefeitura presta esse atendimento, mas elas ficam em outro lugar, em outro prédio. Tem cerca de 5 mulheres neste outro prédio, enquanto lá na igreja presbiteriana existem 47 pessoas hoje, atualmente, homens. Né? Acabou de sair a nota no Facebook da Igreja Presbiteriana de Americana, que eu pude verificar. Passaram 91 homens por lá e restam 47. 44 já saíram de lá. Então hoje é essa a quantidade atendida lá de homens daí de 20 anos até 50 anos de idade. E qual então é o tamanho do grupo que atende essas pessoas? E são diversas pessoas, o grupo é gigantesco, até porque você tem as pessoas da associação Vinde à Luz, da ONG, você tem as pessoas da igreja que atendem, ali desde a figura do pastor Jabes, até voluntários que vão até lá, e você tem o apoio da prefeitura, que quando precisa envia uma guarda municipal, quando precisa envia uma ambulância, quando precisa envia um motorista para que leve alguma pessoa a algum ponto, e aqui eu vou explicar um pouco mais detalhado também. Então é um grupo muito grande de pessoas envolvidas e engajadas com esse trabalho. E aqui já dou sequência na próxima pergunta. São só voluntários? Não são só voluntários. São pessoas já especialistas, essas pessoas da ONG. São voluntários especialistas, aqui no caso que eu disse do professor de educação física, das enfermeiras, que vão até lá para prestar algum tipo de apoio e ser solícitos em alguma questão. E existem apenas os voluntários que vão lá para diversas outras atividades. E a última questão aqui é o planejamento. Ele é a longo ou é a curto prazo? E aqui, inicialmente ali na igreja presbiteriana, é até que se passe a pandemia, até que se dê o ponto final ali
e quando se iniciar as reuniões, quando voltarem as reuniões no templo, logicamente que o projeto ele tem que se findar ali. Mas existe a intenção e já estão na procura de um outro local para que possam continuar essa assistência neste nível de atendimento para com esses moradores em situação de rua. Então já há esta movimentação para que continue então este projeto com essa amplitude. Okay? Esse projeto ele já existe um atendimento de ação social, mas não com toda esta amplitude. Mas a intenção é a longo prazo, é que ele permaneça e ele continue. E para finalizar então, queridos, eu gostaria de trazer aqui alguns testemunhos que ocorreram, que o Ailton me confidenciou, e que eu presenciei ali no momento em que conversava com ele. No momento em que eu conversava com ele, o reverendo Jades enviou uma mensagem para ele acerca de uma das mulheres que estavam internadas, que estavam ali sendo acolhidas e gostaria de ser internada para o tratamento da dependência química. Ela é viciada, dependente química, e gostaria então, surgiu o desejo, após toda a acolhida, de ser internada, de todo o trabalho feito ali em cima desses moradores, tem essa intenção de redirecionamento, tanto para clínicas quanto para a própria família, que foi um outro caso de um homem de cerca de 40 anos que voltou para sua casa, para sua família em Leme. Ele estava aqui em Americana, em situação de rua, e tinha em Leme lá 4 filhas e uma esposa. E após um acompanhamento de perto do reverendo Jades, ele pôde ser redirecionado à sua casa. Então o objetivo tem sido de redirecionamento, de evangelismo. O Ailton disse que eles têm um trabalho ali todo dia, ele faz devocional de manhã. Ocorreu algo legal num dos cultos que ele foi transmitir, e ele convidou esses acolhidos a estarem com ele no culto. E ele estava lá transmitindo ao vivo, e tinham cerca de 15 pessoas ali acompanhando o culto. E após o culto vieram perguntar: "Ô pastor, podemos participar depois de novo?" Então algumas situações têm acontecido ali que têm trazido ânimo e esperança na vida daqueles que estão ali atuando com essas pessoas. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até mais.